Maria de Lourdes e Zilda. E a irmã Brilhante. João Leto. Ana Lúcia e Edmilson. Irá trazer mensagem para nós hoje. Seguido da irmã Luciene. Vai e vede. História de hoje: carro de procedência. Olá, a minha conversão é do meu esposo João. Eu me chamo Luciene, moro em Guarulhos, São Paulo. Após muitos anos de trabalho, fiquei com problema nas minhas articulações. Precisei entrar na caixa junto ao INSS, pedi auxílio ao INSS porque eu não conseguia trabalhar. Então, fiz muitas perícias e logo apareceu um senhor no meu portão, falando que trabalhava com advogado junto ao INSS, que se eu colocasse a minha causa nas mãos dele, esse advogado, que a minha causa seria ganha. E aí eu falei para ele, olha, eu prefiro confiar em Deus, porque Deus tudo pode. E foi assim que eu fiz. Orei a Deus, entreguei a minha causa nas mãos de Deus
E logo em seguida conheci a Igreja Adventista, do Sétimo Dia. Fiz alguns estudos e me batizei. Tempo depois, chegou um comunicado do INSS, falando que eu já estava aposentada. Glória a Deus! Hoje eu sou uma adventista do Sétimo Dia, sou a primeira diaconisa, né, da Igreja do Parque Alvorada, e eu dou glórias a Deus por isso. Devemos confiar nesse Deus maravilhoso. Moro aqui na cidade de Guarulhos. Esse roubo que estou vestido, esse uniforme, é o uniforme do meu trabalho. Trabalhei mais de 40 anos como cozinheiro, em várias casas, sabe? Boas, casas mais práticas, casas boas também. E por último, em 2005, eu estava trabalhando num restaurante aqui perto de casa. E o meu vizinho, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, me convidou para mim participar de uma reunião que tinha a respeito da Bíblia na casa dele. Eu aceitei, sim. Né? Eu aceitei e participei junto com ele lá. Depois eu vi que a participação seria muito boa da Bíblia, né? Então, conversei com o meu patrão e falei para ele que recebemos estudo bíblico, respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia e a igreja que não trabalha o sábado. Então, a partir do dia que eu me batizasse, eu não trabalharia mais o sábado. O senhor precisar de mim de domingo a sexta, pode contar comigo, menos o sábado. Aí ele falou que não podia, porque os outros funcionários também iam querer uma coisa e ele não podia fazer isso. Mas eu falei, tudo bem, eu aguardei, esperei, né? Um pouco, né? Com uns 3 dias ele me deu a resposta. Eu falei, não, a partir, você como é um bom funcionário, a partir do dia que você batizar, você não trabalha mais no sábado. Aí sim, eu agradeci a Deus e me batizei. E até hoje sou um diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Louvai e veio. Provai e vede. Quero
Que significa servos do Senhor. Quando se trata de servo do Senhor, nós achamos uma semelhança nítida na pessoa de Jesus Cristo, quando ele deixou o reino de Deus e veio aqui para essa terra, simplesmente para nos mostrar como que funciona o verdadeiro cristianismo. Se você estudar todo o Antigo Testamento, você não vai achar a instituição diaconato. E nós vamos entender hoje o porquê precisava Cristo se despir de tudo que ele tinha lá no céu e vir aqui nessa terra. E olha o que a primeira parte do verso 28 do capítulo 20 diz para mim e para você. 28: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, se nós somos a semelhança de Cristo, assim como Ele, nós não estamos aqui para sermos servidos, e simplesmente para servir. Servir o quê? E quando o diaconato, ele é chamado, nomeado por uma comissão de igreja, são pessoas que têm a caráter ali, a ser pessoas diferenciadas, não melhores do que ninguém, mas têm uma qualidade, uma função e uma responsabilidade. Eu quero parabenizar a igreja do Parque Alvorada por essa organização que tem aqui para com os diáconos, esse afeto, porque em poucas igrejas que ando por aí, eu vejo uma organização como aqui para o diaconato da igreja do Parque Alvorada. Então o diaconato tem a sua importância, a sua função e as suas qualidades. E agora eu convido você a nós irmos lá para o livro de Atos, no capítulo 6, aonde vai nos levar a entender, a compreender cada citação que vai ser falada aqui nessa manhã. Livro de Atos, no capítulo 6, nos versos 1, 2 e 3, nós vamos estudar nessa manhã com a concordância de outros versos, o qual nós vamos entender aqui hoje. No livro de Atos, no capítulo 6, no verso 1. Livro de Atos, capítulo 6, verso 1. Está aqui, você vai ver logo em negrito, escrito assim, ó: a instituição dos diáconos. Então, é a primeira vez que aparece na Bíblia. Esse nome é aqui no capítulo 6 do livro de Atos. Por quê? Vocês sabem que Jesus Cristo, ele chamou todas as pessoas, mas nem todos quiseram aceitar. Mas foram ali escolhidos, ou escolheram 12 para trabalhar com ele.
E depois desses 12, nós sabemos que Judas Iscariotes resolveu se rebelar, se vendeu por algumas moedas de prata e resolveu abandonar a Jesus. E nós vamos ver nesses versos aqui, os discípulos ali depois que Jesus já tinha morrido, retrabalhando essa ideia, e entre eles falaram o seguinte: já que Judas não está mais no nosso grupo, deixamos de ser 11 nesse momento e vamos votar em alguém para que faça o grupo de 12 que Jesus Cristo quis. Isso está ali no capítulo 1, verso 12 a 15 do livro de Atos. Nós não vamos abrir, porque o nosso foco aqui hoje é diaconato, não discipulados. Então o verso 1 diz assim do capítulo 6: ora, naqueles dias, que dias, irmãos? Nos dias dos discípulos, logo depois do Pentecostes, eles estavam sobrecarregados, estavam com muitas coisas para dar conta. Era visitação de viúvas, visitação aos órfãos, estudos bíblicos, pregação do evangelho. E aí começou a se acarretar. E aí Lucas vê essa situação aí, e Lucas descreve aqui: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Ponto. Quem eram os helenitas? Talvez você estudou a Bíblia, já fez ano bíblico 1, 2, 3, 4, 10 vezes, e talvez você não buscou essa situação. Os helenitas eram cristãos que viviam conforme a cultura grega. Eles já tinham ali desde o ano 323 a.C., foi montado aquele grupo ali, conheceram a mensagem do cristianismo, e agora eles estavam se misturando com os hebreus, mas eles tinham uma visão de cultura de dar uma atenção toda especial para quem? Para as viúvas e os órfãos. E aí o verso diz que o número de pessoas foram crescendo, e houve murmuração entre os helenitas e os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Talvez por conta de alguma situação, os cristãos hebreus não era que dava prioridade, mas era uma cultura diferente, e talvez estavam mais próximos, chegavam primeiros e recebiam as primeiras bênçãos. Então os discípulos agora, que contavam agora com Matias, se juntando aos 11 que já existiam, começaram a ficar sobrecarregados, e começou a ver ali murmurações. E entre o povo de Deus, meus queridos, não pode haver murmurações. E é justamente para isso que existe o pastor, um corpo de uncionato, e existe agora o diaconato. É por isso que o capítulo 6 começa dizendo em negrito a instituição dos diáconos, que são pessoas que estão ali para auxiliar a igreja, trabalhar com a igreja, auxiliar os anciãos, ajudar ao pastor. E o verso 12 continua, o verso 2 continua dizendo: era então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável ou não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então vocês percebem que aqui foi feita uma comissão. É justamente que a igreja adventista trabalha com comissões para ter variedades de ideias e chegar em uma conclusão, o que pode acontecer. Então nesse verso diz que Lucas retoma novamente aos acontecimentos da vida cristã em comunidade. Surgiu na igreja uma discussão entre os judeus palestinos e os judeus helenitas, que foi resolvida com os apóstolos sugerindo que a igreja escolhesse alguns servos para auxiliar na organização da igreja. Essa solução demonstrou a necessidade de liderança, ordem e serviço dentro da igreja. Que organização, irmãos? A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia precisa, nós entendemos que ela trabalha com ordem e decência. E o corpo de uncionato de uma igreja precisa ter essa ordem, precisa ter essa decência dentro do trabalho de Deus, porque no livro de Jeremias, no capítulo 28, diz que ai daquele que faz o trabalho de Deus
relaxadamente. E quando a comissão se reúne aqui e nomeia pessoas que chama para trabalhar na igreja, são pessoas não escolhidas pela comissão, mas primeiramente escolhidas pelo Espírito Santo de Deus. E aí você fala, talvez eu não tenha capacidade, mas não tem mesmo. Quem nos capacita é Deus, que somente através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então é uma função de ordenação, de imposição de mãos. E agora, no verso 3, olha o que diz. A conversa deles vai dizer assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens naquela época de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Ponto. Você percebe que aqui é algo no plural. Os discípulos estão falando que eles iam se encarregar de estar acompanhando e orando por essas pessoas que aceitam esse trabalho maravilhoso. E no verso 4 continua: e quanto a nós, mais uma vez o que ele diz, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Vocês perceberam aqui que essa passagem está dizendo na coletiva, não, eu vou administrar a palavra, eu vou ser uma pessoa de oração, não. Está falando que nós vamos trabalhar em um grupo de pessoas. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que não é somente uma irmã que tem que arcar com todas as coisas da igreja. Não, nós somos aqui o quê? Umas 12, 15 irmãs, né? Que são diaconisa. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mesmo a Bíblia dizendo que um diácono, diaconisa, um cristão precisa ter uma boa reputação dentro da igreja, mas só tem uma reputação na igreja quando isso acontece em casa. Quando você está na tua faculdade, na tua escola, na tua casa, especialmente para algumas pessoas que não têm a família 100% dentro da igreja, precisa dar esse testemunho, precisa ser um bom cristão na sua casa, pessoa de oração, para que essa reputação, para que esse jeito de ser venha aqui para a igreja e sejam agraciados. Pessoa cheia de sabedoria. O que é uma pessoa cheia de sabedoria? Se torna uma pessoa como Salomão. Salomão, quando Deus perguntou para ele: Salomão, o que você quer de mim, meu filho? Fala que eu te dou. Salomão podia escolher qualquer uma outra coisa, mas ele pediu sabedoria. Então, quando nós somos cheios de sabedoria, nós lidamos com situações adversas que acontecem dentro da igreja, que acontecem dentro de casa, que acontecem na escola, talvez na sua rua, em meio à família. Talvez muitos de vocês agora, depois de um Natal de 2020, sem muita presença de pessoas, talvez vai sair para casa de parentes e amigos para confraternizar no Natal. Qual é a função de um cristão, especialmente de um diácono, diaconisa, em uma festa como essa? É ser cheio de sabedoria, ser pessoas respeitáveis. Pessoas respeitáveis são pessoas vulneráveis pelo seu caráter, pessoas que para você ver, ela te vê, não precisa você estar com a Bíblia na mão para ela falar assim: essa pessoa é um cristão, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa respeitável. Uma pessoa de uma só palavra. Não é a pessoa que fala uma coisa aqui e daqui para ali ela já dá uma volta e já contorce tudo. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Por que nós falamos uma coisa aqui para um ancião e falar de um modo diferente para um irmão ou para um pastor e assim sucessivamente? O diácono, o cristão, precisa ser uma pessoa imparcial. Uma pessoa imparcial é aquela que tem dois ouvidos para ouvir mais do que somente uma boca para falar. Então, quando as pessoas tiverem com um problema que vier falar com você, pare, ouça. Essa é a imparcialidade. É uma pessoa firme, uma
pessoa de confiabilidade, quando as pessoas confiam em você, de contar algo, desabafar, e você ter uma palavra amiga para passar para essa. Homens e mulheres que em casa, no trabalho, na escola, na viagem, no médico, elas estão em espírito de oração. Homens e mulheres que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, para ela ser luz, e assim a sua luz possa brilhar diante das pessoas. Homens e mulheres que têm uma vida de consagração a Deus. O fato de você estar aqui domingo, quarta e sábado, não quer dizer que você é uma pessoa consagrada a Deus. A consagração a Deus, ela começa na primeira hora dentro do seu quarto, quando você se ajoelha para orar, que você pega a sua lição da escola sabatina, a Bíblia, os livros de profecias, a meditação matinal, ou no mínimo acompanhe a sala 57, o qual tem centenas de pessoas, milhares de pessoas acompanhando essa programação. Ali começa uma vida de consagração. E quando você sai para a vida ativa, no seu dia a dia, para trabalhar, para estudar, para ir no médico, as flechas maléficas e malignas do Satanás não atingem você. Isso é homens e mulheres de consagração. Pessoas que se preocupam com a igreja, especialmente com os órfãos, com as viúvas, com as crianças. De fato, nós precisamos se preocupar com todas as pessoas, mas tem pessoas que precisam de uma atenção mais minuciosa. São pessoas carentes, pessoas que não têm família para dar um abraço, para dar um oi. Estamos chegando aí perto de uma festança de Natal, onde pessoas resolvem dar muitos presentes, troca de presente entre famílias, presentes caros. Mas será que nós temos a disponibilidade de dar um presente, no mínimo um abraço, talvez uma ligação para um órfão, para uma viúva, dizer que nós vamos um alimento físico também. A qualidade do diaconato, escolhidos e votados pela igreja. Louvado seja Deus, que esse corpo de uncionato vem de uma organização onde é sentada uma comissão aqui, como eu já falei, e é votado os homens e mulheres de boa reputação para prosseguir em um trabalho ajudador, em um trabalho onde vocês, demais irmãos dessa igreja, chegam aqui, topam uma igreja limpa, topam uma igreja ornamentada, topam uma boa recepção, topam os banheiros tudo limpinho, topam um abraço, um aperto de mão, umas boas-vindas. Graças a Deus temos aqui um pessoal qualificado para isso, pessoas escolhidas e votadas pela igreja, homens e mulheres dignos de ordenação, que lá na instituição os 12 apóstolos ergueram as mãos e abençoaram todas aquelas pessoas, e essa bênção se estendeu até os confins da terra. Pessoas fiéis em tudo, pessoas que têm a sua confiabilidade. Quando você vê diáconos e diaconisa pegando aqui as salvas e sendo alçada para ser lançada ali as ofertas, os dízimos, e vai para uma sala especial para contabilização, são homens e mulheres de confiabilidade, homens e mulheres que têm acesso à chave desse patrimônio para entrar aqui para fazer os trabalhos necessitados, homens e mulheres que são chamados para oração, para visitação. Essas são as qualidades do corpo de diaconato, homens e mulheres honrados e respeitados pelo corpo dessa igreja. Eu quero parabenizar a cada diácono, a cada diaconisa, mas quero louvar a Deus, porque Deus instituiu homens e mulheres que são confiáveis ao trabalho de Deus em nossos dias. Agora, meus queridos, tem agora a orientação para o corpo sendo qualificado. Lá Lucas deu a descrição como se incorpora o diaconato na igreja. Aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre a sua qualificação, e especialmente eles falam ali aos bispos, né? Mas também fala aos diáconos
E olha o que está escrito, tudo o que ele falou para os bispos, ele fala no verso 8 em diante para o diaconato. Todos acharam? 3:8 de 1 Timóteo, que diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Verso 10: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É aquilo que eu acabei de falar. Se foi lançado o nome da pessoa na comissão e não teve nenhuma observação, essa pessoa está apta para estar no diaconato. Aí quando Lucas dá aquele recado lá no livro de Atos, ele está falando diretamente para diáconos. Foram 7 ali junto com Estevão que foram chamados. Só que agora Paulo, depois de uma trajetória, ele chama as mulheres também para o compromisso. E no verso 11 diz o seguinte: da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E agora eu quero ver com você o verso 13, que diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos junta preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque chamou cada homem, cada mulher para um trabalho tão especial como esse. Então, conservar a qualificação, que governe bem a sua casa, conserve o ministério da fé com a consciência limpa, que não sejam pessoas cobiçosas, isso não existe no nosso meio. Tenham sabedoria e amor no falar. É através do falar que você demonstra o amor que você tem pelas pessoas. Se as pessoas chegam aqui e topam uma organização dessa, com pessoas com palavras amáveis, elas entram aqui e não querem ir embora mais. Entenderam? E agora, indo para a parte final, eu quero dizer para vocês, corpo de diaconato, ser um diácono, ser uma diaconisa, é mais que um ofício, é um privilégio e grande responsabilidade. Feliz a igreja que tem um corpo de diaconato, sinceros e firmes e fiéis no trabalho de Deus. A igreja só tem a ganhar. A pregação do evangelho, ela se estende, e aí se firma o que está escrito no capítulo 6, no verso 7 do livro de Atos, aonde ali nós começamos. No capítulo 6, no verso 7, diz o seguinte: depois de um corpo de diaconato incorporado na igreja, com bons hábitos, com um bom trabalho, sendo fiéis, sendo homens e mulheres de oração, olha o que aconteceu. Verso 7: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus queridos, tira o nome de Jerusalém, coloca o nome do Parque Alvorada, tira o nome de discípulos e coloque o nome dos nossos queridos, que nós queremos que estejam aqui um dia, conforme a pregação do evangelho dos nossos irmãos do Parque Alvorada. Vai crescer o número de pessoas que vão entrar nessa igreja aqui, e esses bancos vão ficar poucos para as pessoas que vão congregar aqui nessa igreja. Basta nós vestirmos a camisa da verdade, basta nós vestirmos com perseverança a palavra de Deus, sermos homens e mulheres de oração, e entender que a
pregação do Evangelho, ela é feita através de um simples ato. Já dizia um grande escritor: pregue o Evangelho, se precisar, fale. Então fale para as pessoas sobre o amor de Cristo, talvez se precisar abrir a sua boca. Que Deus abençoe a tua vida. Cada diaconisa, cada diácono, cada irmão que está aqui nessa manhã, cada pessoa convida mais uma vez aqui, esse coral maravilhoso, para que eles possam aqui louvar o nome de Deus em mais uma oportunidade. Feliz sábado a todos. Queremos agradecer agora a presença de cada um de vocês que vieram nesse dia especial comemorarmos conosco. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês. Que vocês possam sentir a presença de Deus e possam continuar firmes nos caminhos até a volta de Jesus. Agora nós vamos entregar uma lembrancinha. Eu agradeço cada diácono, cada diaconisa. É um privilégio muito grande estar junto com vocês, compartilhando esse momento muito feliz. E eu não tenho nem palavra para falar cada um de vocês, mas eu carrego cada um de vocês no meu coração. E eu ir com vocês, né, que encontrar cada um de vocês lá no céu. E eu quero ser o vizinho de cada um de vocês.